Você já se olhou no espelho não com os olhos, mas mais com a alma, e teve a sensação de que não se reconhece? Talvez você viva uma vida funcional, com rotinas, tarefas, relacionamentos, talvez até com sucesso, prestígio e estabilidade, mas por dentro algo range. Uma inquietação que não tem nome. Uma ausência de pertencimento, mesmo quando tudo parece certo. Carl Jung chamava isso de alienação de si mesmo. Um estado em que a pessoa vive, mas não habita a própria existência. Ela atua, mas não sente. Ela se adapta ao que foi esperado, mas não escolheu. Desde a infância, somos moldados para sermos o que o mundo deseja: o filho ideal, o aluno exemplar, o profissional eficiente. E sem perceber, vamos nos tornando especialistas em atender expectativas, enquanto a nossa essência vai sendo silenciada. O desconforto que aparece mais tarde, essa crise silenciosa, essa angústia que emerge sem aviso, não é um erro, é um sintoma. É a alma tentando avisar que você está longe de si mesmo. E é aí que começa a jornada mais séria da vida adulta, não para virar alguém, mas para descobrir quem de fato você já é, por trás dos papéis, dos medos, dos personagens que te ensinaram a interpretar. A maioria não ouve esse chamado, prefere anestesiar, distrair-se, continuar representando, mas alguns decidem parar, olhar, escutar, e então descobrem o desconforto de não se reconhecer. É o começo do processo de se reencontrar. Jung chamou de persona a máscara que usamos para interagir com o mundo. Ela não é falsa por si só, ela é funcional. É ela que nos permite ocupar papéis sociais, estabelecer relações, trabalhar, viver em sociedade. O problema é quando esquecemos que ela é apenas uma máscara e passamos a acreditar que ela somos nós. Desde cedo começamos a moldar essa persona para sermos aceitos. Aprendemos o que é certo, o que é bonito, o que é esperado. Aprendemos a esconder o que não se encaixa. E assim, vamos criando uma versão editada de nós mesmos, mais palatável, mais segura, mais elogiada. Mas a persona, quando se sobrepõe à alma, se torna uma prisão. Quantas vezes você se pegou agindo por impulso social e não por desejo genuíno? Quantas vezes você sorriu por educação, disse sim por medo de rejeição, ou sustentou uma opinião só para evitar conflito? Isso não é falsidade, isso é persona. Só que, ao longo do tempo, o excesso de adaptação cobra um preço: o esvaziamento da identidade real. A angústia de não se reconhecer muitas vezes vem do excesso de performance. Quando vivemos tempo demais sendo o que os outros esperam, esquecemos quem somos quando ninguém está olhando. E o mais curioso é que muitas vezes, quanto mais bem-sucedida a persona, mais profundo é o vazio por trás dela. Porque o sucesso social da persona pode significar o fracasso silencioso do eu verdadeiro. Desconstruir a persona não significa se tornar antissocial. Significa não mais depender da aprovação externa para validar a própria existência. É o primeiro passo para voltar a habitar sua essência, sem medo, sem performance, sem máscaras. Jung dizia que não há luz verdadeira sem a integração da sombra, e isso não é uma metáfora romântica, é um alerta profundo. A sombra, para Jung, não é apenas o lado ruim do ser humano. Ela é o conjunto de tudo aquilo que você reprimiu, escondeu ou negou ao longo da vida. Não só traços negativos, como inveja, raiva, vaidade, mas também potências adormecidas, desejos legítimos, talentos abafados, tudo aquilo que não combinava com a persona que você construiu, foi empurrado para esse porão invisível. E aqui está o ponto. Aquilo que você rejeita em si mesmo continua existindo, só que no escuro. E o que está no escuro te controla. Você já sentiu uma raiva súbita e desproporcional por algo aparentemente pequeno? Já se viu julgando duramente alguém sem saber por quê? Já sabotou relacionamentos, projetos ou oportunidades
como se algo dentro de você estivesse puxando o freio sem razão. Esses são sinais da sombra em ação. Enquanto a persona finge controle, a sombra grita por reconhecimento. E quando não é ouvida, ela grita mais alto. Ela aparece nos seus sonhos, nos seus conflitos repetitivos, nos seus impulsos mais difíceis de controlar. Ela se projeta nos outros. Você começa a ver fora o que está reprimido dentro. O que você odeia no outro, muitas vezes, é um reflexo do que você não consegue admitir em si. Mas a sombra não quer destruir você. Ela quer ser integrada. Esse é um dos pontos mais mal interpretados da psicologia profunda. Integrar a sombra não é se entregar ao caos, nem romantizar os próprios defeitos. É reconhecer que você também é aquilo, que há raiva, sim, que há insegurança, que há egoísmo, mas também há coragem, amor, intuição e um desejo verdadeiro de evoluir. A integração da sombra é o processo mais doloroso e mais libertador do caminho da individuação. Porque é quando você para de correr de si mesmo e começa a se olhar com maturidade. Você não é apenas a sua luz. Você é também o que escondeu dela. E só quando você tem a coragem de olhar para a sua própria escuridão sem julgamento, é que começa, de fato, a sua liberdade. Se há um conceito central na psicologia de Jung, é o de individuação. Não confunda com individualismo. Não se trata de se isolar ou se colocar acima dos outros, mas de tornar-se inteiro, um ser humano completo, em que todas as partes da psique estão integradas e conscientes. Jung acreditava que o grande propósito da existência humana não é alcançar uma perfeição inalcançável, mas aceitar e integrar todas as partes de si. A jornada da individuação é o caminho de retorno ao si mesmo, o centro unificador da psique, que vai muito além do ego. Esse si mesmo não é construído, ele é descoberto. Ele sempre esteve lá, esperando ser revelado conforme você abandona as camadas falsas, as máscaras, os condicionamentos. Mas por que é tão difícil seguir esse caminho? Porque o processo exige perdas. Para se encontrar, você precisa se despir. Precisa decepcionar quem esperava que você fosse de outro jeito. Precisa abrir mão das verdades prontas que um dia te serviram, mas que hoje te aprisionam. Precisa deixar morrer partes de si que já cumpriram seu papel, e esse luto psíquico é real. A individuação é o oposto do conformismo. Enquanto o mundo insiste para que você seja previsível, igual, adaptável, o si mesmo te chama para algo maior, para ser fiel à sua verdade, mesmo que isso te afaste da manada. É por isso que, em muitos momentos, essa jornada pode parecer solitária, dolorosa, até sem sentido, porque você está saindo da rota socialmente aprovada e entrando em um território interno, desconhecido, profundo. Mas é nesse território que você encontra a paz. A paz de não precisar fingir. A paz de não viver se explicando. A paz de sentir que, pela primeira vez, você não está se traindo. Esse processo é orgânico, não segue um calendário, não tem atalho e não pode ser forçado. Cada crise que você atravessa, cada queda que parecia sem sentido, cada ruptura, pode ser parte do trabalho de individuação, pode ser a alma te chamando de volta para casa. Você não está aqui para se encaixar, está aqui para se tornar inteiro. E inteireza não é ausência de conflito, é saber acolher os próprios opostos com maturidade, é ser capaz de rir do próprio caos, reconhecer as falhas sem se odiar, aceitar que você é um ser em processo, sempre em construção. No fim, a individuação não é um destino, é uma maneira de caminhar, um modo de existir que honra quem você foi, respeita quem você é e acolhe quem você está se tornando. Grande parte do sofrimento psíquico, segundo Jung, nasce de uma cisão profunda entre o que somos e o que mostramos. É o que ele chamava de dominação da persona, essa máscara social que construímos para sermos aceitos, respeitados, amados. A persona não é um erro, ela tem uma função. Nos permite circular no mundo,
ocupar papéis e interagir. Mas o problema começa quando esquecemos que ela é só uma parte e passamos a acreditar que ela é o todo, quando a máscara cola na pele. É nesse momento que surge o vazio. Você tem um emprego, mas sente que algo está errado. Tem relacionamentos, mas se sente desconectado. Tem conquistas, mas elas perdem o brilho rápido. Isso porque quem está vivendo essas coisas é a persona, e não o seu eu verdadeiro. E quanto mais você alimenta essa máscara, mais ela exige. Você começa a viver numa espécie de performance constante. Escolhe palavras, gestos, posturas, como se estivesse num palco. E o pior, começa a acreditar que se abandonar essa performance, ninguém vai te amar. Porque o que foi apresentado ao mundo não é você. É a versão editada, aprovada, palatável. A versão que dá certo. Jung dizia que quando a alma é sufocada pela persona, ela começa a gritar. E esses gritos surgem como sintomas. Crises de ansiedade, insônia, angústias que parecem sem causa, esgotamento. É a psique dizendo, ei, tem algo mais aqui dentro. Você está me ignorando. Rejeitar. O verdadeiro eu em nome da persona é como plantar flores de plástico. Por fora parece bonito, mas por dentro nada cresce. E o que significa abandonar essa farsa? Não é sair expondo tudo, nem romper com o mundo. É começar a escutar o que foi silenciado. É permitir-se sentir raiva, tristeza, desejo, sem censura. É aceitar que você não precisa ser perfeito para merecer existir. É parar de se explicar o tempo todo, parar de justificar o próprio ser. A rejeição do eu verdadeiro é uma forma de auto-abandono, e não há dor maior do que essa. Mas ao menor sinal de reconciliação, ao menor gesto de acolhimento interno, algo começa a florescer de novo. A vitalidade retorna, a autenticidade reaparece. E a vida, aos poucos, deixa de ser uma representação e volta a ser experiência. O que você tem feito para se aproximar de quem você realmente é? No processo de individuação, Jung coloca a sombra como uma das etapas mais cruciais e mais dolorosas. A sombra é tudo aquilo que você rejeita em si. Não apenas suas falhas e impulsos obscuros, mas também partes luminosas que foram desvalorizadas e silenciadas ao longo da vida. Sabe aquele talento que você abafou porque alguém riu dele? Aquela emoção que aprendeu a esconder porque disseram que era fraco? Aquelas vontades que você enterrou porque não combinavam com a imagem que esperavam de você? Tudo isso mora na sombra, e o que não é visto não desaparece. Pelo contrário, se fortalece no inconsciente, ganha vida própria. É por isso que, muitas vezes, sabotamos a nós mesmos sem perceber. Por que repetimos padrões de sofrimento? Por que explodimos do nada? Ou afundamos em silêncio? A sombra assume o volante quando o ego se recusa a olhar no espelho. Mas Jung dizia que o ouro está na sombra. Ou seja, aquilo que mais tememos encarar esconde também o maior poder de transformação. É ao atravessar essa escuridão que encontramos as partes esquecidas de nós mesmos, e com elas, um novo tipo de liberdade. Só que esse enfrentamento exige coragem. Coragem para parar de apontar o dedo para fora e começar a perguntar: o que em mim colabora com esse sofrimento? O que eu tenho evitado sentir? O que eu critico nos outros porque ainda não aceitei em mim? Encarar a sombra é como descer às catacumbas da alma. Lá você encontra dores antigas, raivas engolidas, amores não vividos. Mas encontra também força bruta, instinto criativo, impulso de vida. Não se trata de dar vazão a tudo que está ali, mas de integrar, de dar nome, de se reconciliar. Porque aquilo que você aceita, você começa a transformar. E aquilo que você transforma, deixa de te dominar. A sombra deixa de ser inimiga quando você para de fugir dela. E esse momento, esse exato ponto da jornada, é onde muita gente desiste. Porque é escuro, é incômodo, é instável. Mas também é aqui que começa a verdadeira libertação. Porque é aqui que você encontra partes de si que estavam aprisionadas há muito tempo
e ao resgatar essas partes, você volta a ser inteiro. Se a sombra é o subsolo da psique, o processo de individuação é a subida consciente, lenta, árdua, mas profundamente transformadora. Jung descrevia a individuação como um movimento de retorno ao centro, uma jornada em que o indivíduo deixa de viver fragmentado e começa a integrar todas as suas partes em um todo coerente e autêntico. Mas atenção, individuar-se não é virar alguém superior, iluminado ou perfeito. Pelo contrário, é aceitar sua humanidade sem máscaras. É reconhecer suas limitações, suas feridas, seus paradoxos, e mesmo assim seguir adiante, com mais consciência e menos julgamento. Durante a primeira metade da vida, somos moldados para caber. Buscamos aprovação, adaptamos nossas ideias, escolhemos caminhos seguros, criamos uma imagem de sucesso baseada em parâmetros externos, profissão, status, aparência, reconhecimento. Mas chega uma hora em que essa estrutura começa a ruir. Aquilo que sustentava nossa identidade já não faz sentido. O trabalho que antes era fonte de orgulho vira uma prisão. O relacionamento que parecia estável se mostra vazio. Os elogios já não preenchem. A agenda cheia não afasta o sentimento de vazio. É aqui que a individuação bate à porta. E ela chega com perguntas desconfortáveis. Quem sou eu sem tudo isso? O que eu reprimi para me encaixar? O que me move de verdade? O que ainda faz sentido? A travessia da individuação envolve 3 verbos fundamentais: desconstruir, aceitar e reconstruir. Desconstruir o falso eu que construímos para sermos aceitos. Aceitar as partes negadas de nós, as luzes e as sombras. Reconstruir uma identidade mais verdadeira, que não precisa da validação externa para existir. Esse processo não é linear. Envolve recaídas, resistências, conflitos internos. Mas também envolve descobertas profundas, sensações de liberdade nunca antes experimentadas, e uma paz que nasce não da ausência de dor, mas da reconciliação com ela. A individuação é, portanto, um chamado à coragem. A coragem de ser quem se é, mesmo que isso te torne estranho aos olhos do mundo. A coragem de abandonar o conforto da persona e mergulhar no mistério do self, esse centro psíquico que nos guia, silenciosamente, rumo à totalidade. Ao final dessa travessia, não há garantias de felicidade plena. Mas há algo ainda mais raro, a sensação de estar inteiro, de ter se tornado, enfim, aquilo que sempre foi, mas que passou a vida inteira tentando se lembrar. Se a persona é a máscara e a sombra é o porão, o self é o coração. O self é o centro unificador da psique, aquilo que pulsa por trás de todos os nossos papéis, conflitos e contradições. Jung o descreve como o arquétipo da totalidade, o núcleo profundo da alma, o ponto em que todas as partes se encontram, se integram, se reconciliam. Mas quase ninguém vive a partir do self. Vivemos da periferia, da imagem, das expectativas, da correria. Passamos boa parte da vida fugindo da profundidade, ocupados demais para ouvir o silêncio, distraídos demais para perceber os sinais que vêm de dentro. O self não grita, ele sussurra. Ele aparece nos sonhos simbólicos, nos desejos reprimidos, na saudade que sentimos de algo que nunca tivemos. Ele se manifesta nos momentos de ruptura, nas crises que forçam uma reavaliação, nos vazios que nos arrancam da superfície. E quando a vida nos obriga a parar, por uma perda, uma doença, uma mudança abrupta, uma sensação de esgotamento, é como se o self finalmente dissesse: agora podemos conversar. A jornada até esse centro é tudo menos linear. Ela exige atravessar a sombra, desmontar a persona, encarar os complexos e cicatrizar feridas antigas. Exige coragem para aceitar que nem tudo em nós é bonito, mas tudo é necessário. Exige humildade para reconhecer que não temos todas as respostas e que às vezes não ter é o começo da sabedoria. O self não é algo que se conquista como um troféu.
Ele é algo que se revela à medida que deixamos cair o que não somos. É um reconhecimento, não uma invenção. É um reencontro com algo essencial que sempre esteve ali, mas que por medo, orgulho ou esquecimento deixamos à margem. Jung dizia que o símbolo do self aparece com frequência nas mandalas, aquelas figuras circulares, simétricas, que representam unidade, equilíbrio e integração. Não é à toa. A mandala é uma representação visual do que significa viver centrado. E talvez seja isso o que mais falta na nossa época: centralidade, inteireza, presença. Hoje, a maioria das pessoas vive estilhaçada. Uma parte que trabalha demais, outra que finge estar bem, outra que não suporta a própria história, outra que anseia por amor, mas teme se entregar. Fragmentos de um eu que tenta funcionar, mas que se perdeu de si mesmo. O self convida à reunificação. Ele não promete conforto, nem glória, mas promete verdade. E isso, no fundo, é tudo o que buscamos. Um lugar interno onde não precisamos fingir, onde podemos descansar sendo quem somos. Encontrar o self é como voltar para casa, mas uma casa que nunca foi vista por fora, só por dentro. Uma casa que não tem endereço fixo, porque ela é você. E quando você encontra esse centro, tudo ao redor muda. O mundo pode continuar barulhento, caótico, injusto, mas há um silêncio dentro de você que não se abala mais tão fácil. Esse é o ápice do processo de individuação. Não um final, mas o início de uma nova maneira de estar no mundo. Uma maneira mais leve, mais verdadeira, mais enraizada. Você continua tendo problemas, continua enfrentando dores, mas não está mais se debatendo contra si mesmo. Você se reconhece. E isso muda tudo. O self não é um luxo, é uma necessidade esquecida, é o eixo da alma. E sem ele, por mais que tenhamos sucesso, fama ou aplausos, ainda nos sentiremos vazios. Por isso, a busca pela individuação não é só uma jornada de autoconhecimento. É um resgate, uma reconstrução interna que nos devolve a inteireza que a vida fragmentada nos roubou. E agora, talvez você comece a entender por que Jung dizia que a maior tragédia do ser humano não é o fracasso, é nunca ter sido quem realmente é. A essa altura da vida, da sua vida, talvez você já tenha sentido esse incômodo sutil, como se algo estivesse fora do lugar, como se por mais que tudo pareça bem, ainda faltasse alguma coisa. Jung chamaria isso de o chamado do self, um chamado que não grita, mas que insiste. Você pode continuar fugindo, pode seguir acumulando conquistas externas enquanto a alma murcha por dentro. Pode manter a máscara, o papel, a persona, por mais alguns anos, algumas décadas, até que um dia ela racha. Porque toda estrutura artificial tem prazo de validade. Ou você pode parar, olhar, escutar, não o mundo, mas a si mesmo. Esse processo de confrontar a sombra, de abandonar o roteiro imposto, de questionar o que você chama de eu, não é fácil. É solitário. Exige perdas, rupturas, crises, mas também oferece algo que nenhuma conquista externa pode dar: a sensação de estar inteiro, de estar vivo, de estar finalmente em casa. A individuação é a jornada mais importante que um ser humano pode fazer, porque nela você deixa de ser um personagem e começa a se tornar uma presença. Não é um caminho para todos. Mas se você chegou até aqui, talvez já tenha começado. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, compartilhe com alguém que também esteja nessa travessia. Alguém que está cansado de viver para aparecer e deseja de verdade aprender a ser. Deixe seu comentário aqui. O quanto do que você vive hoje é realmente seu? Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui a gente não entrega respostas prontas. A gente caminha junto pelas perguntas certas. Nos vemos no próximo episódio da sua jornada interior. E até lá, não esquece, talvez você ainda não tenha começado a viver, mas nunca é tarde para recomeçar, de dentro para fora.